Bom, o estimador, então, é um intervalo de confiança agora para proporção populacional, ou seja, o nosso parâmetro é agora a proporção. Tá? Bom, o estimador pontual, né, π chapéu, da proporção populacional π é a proporção amostral P minúsculo, ok? Bom, isso aí vai nos levar também que o erro padrão da proporção amostral, ele é dado pela raiz quadrada da estimativa da proporção multiplicada por 1 menos a estimativa da proporção dividido pelo tamanho da amostra, ok? Não vou discutir com vocês como é que é formado isso daí, mas imagina que a gente aceite que o erro padrão das proporções é calculado dessa maneira, tá? Na teoria se deriva isso, etc., mas é um pouco mais complicado do que a PROMET. Bom, evidentemente, o erro padrão, né? O erro padrão, ou perdão, a margem de erro é o erro máximo que a gente gostaria, que aceitaria cometer, né, na abertura do intervalo, que é a quantidade de padrões, né, a quantidade de erros padrões da proporção. Okay? E o intervalo de confiança vai ser aquele mesmo, né? Proporção mais ou menos uma margem de erro, que é uma quantidade de erros padrões da proporção agora, não mais da média, entendeu? E isso é a mesma coisa que eu pegar a proporção da amostra e somar ou subtrair essa margem de erro, que é a quantidade de erros padrões das proporções. Né? Ou seja, se eu considerar todas as amostras e nelas encontrar a proporção específica que eu estou querendo, e aí depois então eu faço a variabilidade de todas essas proporções, de todas as amostras daquele mesmo tamanho. Ok? Ok? Então é basicamente isso daí. Substituindo a proporção na amostra, que eu obtenho na amostra, eu consigo chegar a uma estimativa do intervalo de confiança a qualquer confiança que eu queira, né? 90, 95, 99, etc. Tá? Agora vamos ver um negócio bastante interessante e importante, né? Que é um exemplo, né? Onde a gente tem, vamos dar um exemplo do cálculo desse intervalo de confiança para proporção, né? Uma pesquisa sobre DST em uma amostra aleatória de 150 indivíduos do sexo masculino, 68 disseram apresentar alguma dificuldade no uso de preservativos. Né? Determine um intervalo de confiança 99% para a proporção populacional de indivíduos com dificuldade no uso de preservativos. Né? A situação que a gente tem, então, é uma população entendida aqui como muito grande, né, indicando não haver necessidade do uso de fator de correção. Tá? Se fosse uma população pequena, um conjunto, sei lá, de uma quantidade de pessoas que você entenderia que fosse pouca, aí você poderia lançar a mão dando um fator de correção finita, que a gente falará mais à frente aí. Okay? Bem, então, eu tenho uma amostra de tamanho 150, n igual a 150, um estimador da proporção proporcional, ou seja, o estimador da proporção proporcional é a proporção da amostra, e essa proporção da amostra é o quê? É 68 em 150, que dá 0,453. Né? Ou seja, corresponderia à ideia de 45,3% da amostra tem problema com relação àquele uso do preservativo. Bom, continuando aí, o 1 menos alfa, a confiança que eu quero é de 0,99, né? 99%. O Z alfa sobre 2, o 99%, 0,99 sobra então 0,01, desculpa, 0,01.
metade disso está para a direita e metade está para a esquerda. Então, metade de 0,01 é 0,005, como está aqui, ok? Esse 0,05 é, no caso de 99%, na normal, a gente já viu que é 2,576 erros padrões à direita e à esquerda. Tá? Então, a margem de erro vai ser dada por Z alfa sobre 2, que é esse 2,576 que a gente vai ter aqui, vezes a raiz quadrada de P menos P sobre o tamanho da amostra. Ok? Então vamos calcular essa coisa aí. Tá? A margem de erro é 2,576 vezes, aí eu usei a palavra raiz para ser a raiz quadrada, né? Raiz de P, que é 0,573, que está aqui em cima, 553, 1 menos P vezes 1 menos 0,573, e tudo isso dividido pela tamanho da amostra, que é 150. Tá? Bom, feito isso, você agora vai calcular isso, e esse valor é de 0,105. Essa que é a margem de erro, né? Quase 10, um pouquinho mais do que 10%. Né? Bom, então o intervalo de confiança a 99% vai ser a proporção encontrada na amostra, que é aquele 0,453, né? E subtraindo o quê? Somando, onde é que eu estou aí? Intervalo de confiança vai ser então esse P. Então isso aí significa o quê? 0,453 menos raiz quadrada Z2, que deu 105 aqui em cima, tá? Esse 105 eu subtraio e aqui eu somo esse 105, tá? Então o intervalo de confiança vai ser 0,258 e 0,558 aqui, né? De forma que a proporção com 99% vai estar entre 0,258 e 0,558. Em termos de percentual, você poderia pensar que isso foi, bom, tá de 25,8% até 55,8%. Ok? Então, essa é a forma de você calcular um intervalo de confiança para a proporção. Bem? Bom, vamos ver agora a questão, essa outra questão que é extremamente importante, né? Qual é o tamanho da amostra que eu preciso para a média, né? Para estimar um intervalo de confiança, né? Ele vai depender da margem de erro, né? Que você aceite cometer na estatística. Então você precisa decidir qual é a margem de erro que você quer trabalhar, tá? De tal maneira que você então possa ir lá na população tirar uma quantidade de indivíduos que dê para fazer isso, tá? Então, para estimar um intervalo de confiança agora para a média populacional, eu preciso pegar o quê? Aquela margem de erro, né, da estimativa da média, que é o Z alfa sigma 2 sobre raiz de N, e ver como é que dá isso. Bom, o N está dentro dessa raiz aqui, então eu preciso levar tudo ao quadrado para tirar essa raiz quadrada daí, né? Então vai ficar o E ao quadrado, depois o Z ao quadrado, o sigma 2, sigma ao quadrado, e aí fica o N sozinho. O N no denominador passa para o lado de lá, né? E o E passa para o denominador aqui. Tá? Com isso você então fica o E quadrado, né? O E já está quadrado, o Z está quadrado, o sigma está quadrado, então a gente fica com tudo ao quadrado, que é Z alfa sobre E, tá? Ao quadrado, tá bem? Bom, decisões do pesquisador, não é do estatístico. Qual a margem de erro que ele, né, quer assumir?
e qual a confiança que ele deseja na estimativa. Essas duas decisões são do estatístico, não são do estatístico, são do pesquisador. Evidentemente, vai ter conversado com um estatístico, etc., mas é uma decisão do pesquisador. Agora, existe uma coisa aqui que é o desvio padrão da variável na amostra. Se você sabe, tudo bem, mas se você não sabe, tem que dar um jeito, né? Você tem que colocar alguma coisa aí. Tá? Então, é necessário que se tenha uma estimativa desse desvio padrão populacional da variável em estudo. Né? O que é usual a gente fazer? A gente pega estudos anteriores, que a gente possa pensar que não houve variação na variabilidade, etc. Ou então você faz uma amostra piloto, né? Recolhe lá uma quantidade de indivíduos e resolve o problema ali, estima a partir dessa pouca quantidade um valor para isso. Tá? Então, a forma de você resolver essa coisa. E a partir daí, você então tem, para a proporção populacional, vai ser a mesma coisa, tá? Você tem, aí para a proporção populacional, você tem a margem de erro e o N está aqui dentro. Então, eu vou levar tudo ao quadrado, né? E depois vou tirar o N para o lado de fora, o N vai acabar ficando dessa maneira. P, 1 menos P, vezes a quantidade de desvios padrões sobre o erro dos dois aí ao quadrado. Tá? Ok? Isso para as grandes amostras. Ok? Quando eu mandar para vocês, eu vou mandar uma outra situação que é para as pequenas amostras também. Isso aqui fica um pouquinho mais complicado, mas é basicamente a mesma coisa. Né? Então vamos ver um exemplo aí, porque tem um problema sério. Para eu tomar uma quantidade para estimar o tamanho ou a proporção da população, eu preciso dessa proporção. Então isso é um complicador. Né? Vamos ver como é que a gente resolve isso usando um exemplo. Né? Por exemplo, considere a necessidade de avaliar a proporção populacional, né, os indivíduos do sexo masculino que apresentem alguma dificuldade de uso. Vou usar aquele mesmo do problema anterior para que a gente possa, então, exemplificar isso. Qual o tamanho da amostra necessária para estimar a proporção, né, populacional desconhecida com uma confiança de 99% e precisão, margem de erro de 5%. Ok? Bom, então a proporção é desconhecida. Se eu conhecer, eu boto o valor do P lá e pronto, eu resolvo. Né? Então a situação aí é o seguinte: por não saber a proporção real, a gente admite a pior situação. A pior situação é aquela, já que eu aqui, não sei se vocês perceberam, eu vou precisar fazer um produto de P vezes 1 menos P. Né? Imagine que o P fosse 0,3, por exemplo. 1 menos P seria 0,7, não é isso? Então, 0,3 vezes 0,7 vai dar 0,21, tá? E vai multiplicar pelo resto. Bom, esse multiplicador, a pior situação é quando ele é meio, né? Se ele for meio, vai ser meio vezes meio, que vai dar 0,25. Então, é o maior multiplicador que tem. Então, a gente admite que a gente não sabe qual é a proporção, ou seja, a gente entra na ignorância da proporção e toma assim, é meio contra meio, que é a pior situação que eu vou ter. Esse tamanho de amostra vai englobar qualquer outra situação onde você tem probabilidades menores do que meio, ok? Então, é por isso que a gente raciocina dessa maneira. Então, o tamanho da amostra vai ser dado, então, por quê? P vezes 1 menos P, aí eu uso meio vezes 1 menos meio, né? Meio vezes meio, vezes a margem de erro era de 99%, né? Então a confiança é de 99%, então eu uso 2,576 aqui como Z alfa sobre 2. Tá bom? E tudo isso dividido pela margem de erro. Agora a margem de erro é de 5%. Eu não coloco 5 aí, eu tenho que colocar 0,05, tá? Tudo isso ao quadrado,
aqui, né? Meio, perdão, desculpa aqui, meio, 1 menos meio, e aqui 2.576 vezes 0,05 ao quadrado. Dividido, né? Aqui é dividido por 0,05 ao quadrado. Bom, isso vai dar o quê? Meio vezes meio vai dar o 0,25, né? E o restante aí vai dar 2.654,81, que multiplicado então dá 663,58, né? A gente sempre arredonda isso para cima, tá? Então vai ser 664 o tamanho da amostra que eu tenho que tirar dessa população para poder então estimar, né, qual é a proporção populacional. O intervalo de confiança 95, 99%, no caso aí 99%, né, para a proporção populacional. Tá? Bom, se por acaso eu tenho populações que não sejam populações muito grandes, então eu vou estar trabalhando com a ideia de populações finitas, né? Uma população finita você não pode tirar uma amostra de qualquer tamanho. Então, por conta disso, a gente tem uma coisa que é o tal do fator de correção para populações finitas. Tá? Esse fator de correção, né, sempre que uma população for considerada finita, as estimativas devem incluir esse fator de correção. Esse fator é aplicado aos erros padrões, né? Ou seja, na abertura dos intervalos. Ok? Assim, o fator de correção, né, dos erros padrões é esse daqui: o tamanho da população menos o tamanho da amostra, dividido pelo tamanho da população menos 1, raiz quadrada disso. Ok? Evidentemente, quanto maior for o tamanho da população, aqui vai ser um tamanho grandão sobre alguma coisa menos 1, que também continua sendo grandona, né? Um número quase, o numerador quase igual ao denominador vai dar uma coisa muito próxima de 1. Então, quando a população é muito grande, isso aí não, essa correção não tem quase nenhum efeito, né? Então, por isso que a gente tem que saber que N é esse grandão, né, o N maiúsculo da população, o que é grande e o que não é, o que é infinito, o que é infinito. Bom, assim, os intervalos de confiança para média populacional e para a proporção populacional de uma população finita, né, são dados, respectivamente, no caso das grandes amostras, por o quê? X, no caso da média, né, vai ser x média mais ou menos z, aí o erro padrão pelo raiz quadrada de n vezes a correção, vezes o fator de correção, tá? E no caso da proporção é exatamente a mesma coisa, só com o fator de correção aqui do lado, ok? Agora, só a título de informação, né? Uma população é considerada infinita se possui mais de 100 mil indivíduos, né? Já pode se considerar como infinita porque essa razão aqui vai ser um negócio muito perto de 1, tá? Em certos casos, até a quantidade de 10 mil já é suficiente para essa infinitude que a gente chama de infinitude prática da população, ok? Agora, imagine que vocês queiram trabalhar com uma amostra, quer dizer, os pacientes lá do Antônio Pedro são uma determinada patologia, e o Antônio Pedro tem lá na sua base informações sobre, sei lá, 200 pessoas. Ora, se você não puder trabalhar com todos os 200, se você quiser trabalhar com uma amostra desses 200, aí você vai ter que considerar essa população uma população finita, tá? E aí entra a necessidade do tamanho da amostra, desse fator de correção, né? 200, né, que é o tamanho da população, menos o tamanho da amostra. Vamos supor que você tenha chegado à conclusão que você precisa de 25 só, então 50 menos 25 sobre 49, e aí você aplica a correção aqui. Tá bem? É isso daí, gente. Obrigado. Tudo de bom para vocês.